Olá, pessoal! O motivo do nosso encontro hoje é um aspecto extremamente agradável, que é discutir questões de residência médica. Olha, vou dizer para vocês, não existe forma mais interessante de se aprender e fixar assuntos, não só para concursos, como também para o dia a dia, do que adquirir aquele prazer de estar estudando questões de residência médica. Muita gente tem medo de prova. Só de falar em prova, concurso, já dá aquele frio na barriga. E eu vou dizer para vocês, a melhor saída para essa situação é aprender a gostar de fazer questões. Ao invés do medo, nós temos que buscar o prazer de estar fazendo uma prova. Eu, pessoalmente, na minha história, sempre gostei muito de questões, de provas. Sempre tive prazer em enfrentar uma prova. E de onde que veio esse interesse? Justamente pela forma que eu passei a adquirir no meu dia a dia de criar um hábito de ler muita questão de concurso. Esse hábito vai fazendo a gente adquirir uma certa malícia para questões. E, mais que isso, nós vamos percebendo que as questões de provas servem como verdadeiros roteiros de estudo. Ela chama a atenção sobre pontos principais das matérias, importantes não só nas provas, para que você possa passar num determinado concurso, mas também para o seu dia a dia. Bom, hoje nós vamos enfatizar, nessas 20 questões que nós vamos discutir aqui, medicina de urgência, terapia intensiva e anestesiologia, que são temas cada vez mais recorrentes em provas de residência médica. Bom, essa questão de Pernambuco, um paciente foi trazido para a emergência após ter sido vítima do desabamento do edifício onde morava. Ele ficou retido nos escombros por 8 horas antes de ser resgatado pelos bombeiros. Queixava-se de dor abdominal, mas a tomo foi normal. A admissão foi diagnosticada uma fratura de fêmur direito e várias escoriações pelo corpo. Observem vocês aqui, olha, a urina era muito escura, uma pista importante. Foi solicitado um sumário da urina que mostrou presença de sangue, mas sem sedimentos. Outra informação importante. Que exame dos citados abaixo seria mais útil para a gente fechar o diagnóstico? Gente, falou em politrauma, a gente tem que lembrar que existe a chamada lesão tissular, principalmente lesão muscular. Uma palavrinha-chave aí, rabdomiólise. E pensou em rabdomiólise, a gente tem que lembrar em hemoglobinúria, não é? Devido à grande destruição dos tecidos, uma fração livre da hemoglobina é eliminada pela urina. Daí a coloração escura. Então, para confundir a gente, as opções já colocam aqui TGO, TGP e bilirrubinas, dando a entender que trata-se de uma colúria, como a gente observa nos estados de colestáticos, que nada tem a ver com a questão. Na realidade, o motivo dessa urina escura é outra, é a hemoglobina por conta da destruição tissular, por conta da hemólise. E o marcador bioquímico mais fidedigno da rabdomiólise, da destruição dos músculos estriados esqueléticos, é a creatinina-fosfoquinase, que é a resposta da questão, de 2020. Ela vai estar muito aumentada. A gente deve lembrar que uma situação clínica dessa, rabdomiólise consequente de um politrauma, é associada a uma mortalidade não desprezível por conta da potencial falência de órgãos e sistemas, a começar pelos rins. Necrose tubular aguda é extremamente comum numa situação igual a essa, e pacientes como esses devem ser hidratados de maneira vigorosa para estar estimulando a diurese. Um outro cuidado que a gente deve tomar em casos como esse é com a hiperpotassemia. Nós sabemos que o potássio é um importantíssimo íon intracelular e toda situação de destruição tissular em massa leva a estados hipercalêmicos. Então, muitas vezes, pacientes como esse vão precisar aí de um tratamento como uma solução polarizante para jogar esse potássio para dentro da célula de volta, ou mesmo enzimas de trocas catiônicas, ou até mesmo cair na diálise. Essa questão 2 também, lá de Pernambuco, o paciente descrito na questão anterior, aqui está 16, mas na realidade é a questão anterior, evoluiu com melhora clínica após medidas iniciais, mas 48 horas depois passou a apresentar dispneia e confusão mental. Ao ser reavaliado pelo plantonista da UTI, agora que vem a dica importante, foram observadas hipoxemia, altamente inespecífico. Agora, rache petequial em pescoço e face anterior do tórax, e confusão mental. Então nós temos
o paciente da questão anterior, que é um paciente que, entre tudo que ele apresentava, ele tinha uma fratura de ossos longos. Gente, fratura de ossos longos associado a trauma, a gente tem que, antes de acabar de ler a questão, tem que abrir uma luzinha na nossa cabeça e lembrar da chamada embolia gordurosa. Porque do ponto de vista epidemiológico, a maior chance, o fator que mais leva à possibilidade de uma embolia gordurosa é trauma com fratura de ossos longos. Tá? Essa é a pista que as questões vão dar para a gente quando o autor quer a resposta embolia gordurosa. E a embolia gordurosa, ela se apresenta, é a resposta no caso, ela se apresenta com uma tríade, que são manifestações neurológicas causadas por microêmbolos, né, justamente da porção gordurosa, que chega até o cérebro e causa pequenos infartos, manifestações respiratórias, justamente também pela embolia, e manifestações hematológicas, que têm como característica a trombocitopenia e as consequentes petequias. Então, essa tríade, e diga-se de passagem, ela está presente de maneira exuberante nas formas mais graves da embolia gordurosa, ela ocorre por motivos mecânicos mesmo, o alojamento desses pedacinhos de gordura nos vasos e também pelo processo inflamatório que essa gordura promove, principalmente em nível pulmonar. Esse paciente ele vai apresentar a síndrome do desconforto respiratório agudo, né? Ao contrário do que a gente observa no tromboembolismo pulmonar. Olha que interessante, que daria margem até uma outra questão de prova, né? Enquanto o TEP, o paciente geralmente não tem muita alteração radiológica, ele vai ter hipoxemia sem muita alteração radiológica, na embolia gordurosa o pulmão vela. Tá? Então é uma questão recorrente em provas de residência. E uma outra pergunta que poderia ser feita aqui em relação ao tratamento. Infelizmente, ao contrário do tromboembolismo pulmonar, que o tratamento é a administração de anticoagulantes na sua forma clássica e até mesmo antifibrinolíticos ou circulação extracorpórea com abertura da artéria pulmonar para retirada do trombo nas suas formas catastróficas, que seriam os tromboembolismos pulmonares maciços, né? Aqui na embolia gordurosa nós não temos um tratamento, infelizmente, específico. O tratamento é de suporte. Nós temos que ter uma boa UTI para que o paciente aguente, tolere a falência pulmonar e a falência de múltiplos órgãos e sistemas secundárias a essa embolia gordurosa. Bom, na terceira questão, um homem de 19 anos, queda de moto levando a politraumatismo. Atendido numa unidade de emergência básica em Pesqueira, Pernambuco. Identificado fratura pélvica do colo de fêmur e choque. O médico de plantão solicita Ringer lactato para reposição volêmica. Entretanto, ele é informado que tem apenas o famoso soro fisiológico, a 0,9%. Na reanimação inicial, são necessários 4,5 litros para estabilização e transporte à unidade definitiva em Caruaru. Nessa situação, qual distúrbio hidroeletrolítico o paciente tenderá a desenvolver? Antes da gente desenvolver aqui, né, chegar até uma resposta, vamos fazer uma crítica à conduta aqui deste caso. Nós sabemos, pelos protocolos atuais, que nós não devemos, atualmente no politrauma, fazer tamanha quantidade de líquido. Reposições volêmicas com cristalóides dessa magnitude são altamente questionáveis pelo consenso atual, levando a piora da circulação mesentérica, piora da hemostasia, manutenção da pressão em níveis muito próximos do normal, que geram mais sangramento, que gera mais hemodiluição, que gera necessidade de fazer cada vez mais cristalóide, e esse paciente vai invariavelmente cair numa situação de distúrbio da hemostasia, né, e CIVD, coagulação intravascular disseminada e morte. Então o ideal aqui seria sangue mesmo. Se o paciente tem um choque hemorrágico com instabilidade hemodinâmica, tem que dar sangue para ele. Tá? Ele precisa de fatores da coagulação e precisa de sangue mesmo para melhorar a DO2, o delivery de oxigênio, ao invés de ficar fazendo cristalóide demais. Bom, mas já que o que foi feito foi isso, e o que a questão quer são as alterações hidroeletrolíticas secundárias a isso, fica muito fácil, né, gente? Como o próprio nome diz, né, cloreto de sódio, né? Então, o soro fisiológico a 0,9% é o cloreto de sódio. Esse cloreto,
quando dado em grande quantidade, vai causar uma acidose do tipo hiperclorêmica. Não é? A acidose hiperclorêmica, inclusive, é uma acidose que não cursa com anion gap aumentado, né? Ela cursa com anion gap normal. Mais uma dica para vocês aí de perguntas frequentemente realizadas em provas de residência. O tal do anion gap, que é sódio menos cloreto mais bicarbonato. Quando é que ele vai estar aumentado? Ele vai estar aumentado toda vez que o bicarbonato estiver muito baixo. Na cetoacidose diabética, não é? Na acidose lática, são exemplos de acidose com anion gap aumentado, ok? Então, o anion gap ele pode estar aumentado ou normal. Não existe muito anion gap diminuído, não. Beleza? Mais um macetinho para vocês, para estarem estudando aí, aproveitando o gancho dessa questão. Questão 4. Um motorista de 22 anos é envolvido em uma colisão com um carro. Sendo atendido pela equipe SAMU, realizou atendimento inicial conforme o protocolo do PHTLS. Aplicou técnicas de restrição de movimento da coluna. Levado até a sala de emergência, tem os seguintes dados na avaliação inicial: a via aérea pérvia, fala confuso, oxigênio suplementar de 12 litros por minuto e colar cervical. Uma frequência respiratória de 28, simétrico, murmúrio vesicular bilateral presente, né? Uma saturação de 94%, ausência de crepitação óssea e enfisema subcutâneo. Sangramento na perna direita controlado com curativo compressivo e a pele está quente. Olha que informação curiosa, né? Pele quente. O que eles iam falar nisso? Pele quente? Por que eles iam falar isso? Pulsos radiais palpáveis. Enchimento capilar menor que 2 segundos. Né? Um paciente que sofreu um politrauma, por que ele vai estar com enchimento capilar tão bom? Por que ele vai estar com a pele quente? Não era para ser o contrário? Já que ele está hipotenso, perdeu sangue, que coisa estranha, né? Não era para ele estar com a mão gelada? Olha o enunciado começando a querer jogar a gente para a resposta. A pelve está estável, pupilas isocóricas e fotorreagentes, está consciente, Glasgow de 14, sem movimento motor de membros inferiores ou sensibilidade. Opa, então alguma coisa aconteceu na medula, não é? Alguma coisa aconteceu, houve um trauma raquimedular, ele está sem movimento em perna, sem sensibilidade, pele quente, o enchimento capilar está normal, não é? Olha só, olha a resposta se configurando. Diversas escoriações asfálticas, deformidade no tornozelo que foi imobilizado, dorso com algumas escoriações, áreas de dor à palpação. Foi realizado o IFAST, né, que é um point of care muito importante com ultrassom negativo, ou seja, isso aqui vai ser alvo de uma questão nossa daqui a pouquinho, raio-x de tórax, ok, pelve sem anormalidades. Com base na história clínica descrita, qual a provável origem desse choque circulatório? Gente, um IFAST negativo, ou seja, significa que ele passou o ultrassom no abdômen e no coração e também na cavidade pleural e não houve sangramento. Associado a uma situação em que o paciente não move os membros, ou seja, ele teve um traumatismo raquimedular, ele está hipotenso, está com a pele quente, o enchimento normal, capilar normal, isso fala a favor do que nós chamamos de choque neurogênico, que é a resposta do enunciado, é a resposta da questão. O choque neurogênico, o que é ele? Toda vez que o paciente sofre um trauma raquimedular ou toda vez que um paciente dentro de um centro cirúrgico recebe uma anestesia do neuroeixo, seja ela a raquianestesia ou a anestesia peridural, o choque neurogênico pode ocorrer em todos esses casos, né? E por que ele ocorre? Da mesma forma que a partir da medula, né, nós temos estruturas nervosas responsáveis pela motricidade, pela sensibilidade, nós temos estruturas ali também que fazem conexão, né, inclusive com os gânglios simpáticos paravertebrais, que vão de T1 a L2, que são as fibras do tipo B de bola pré-ganglionares simpáticas, estruturas que vão conduzir as ações do sistema nervoso autônomo simpático, né? As fibras nervosas simpáticas. E qual que é a ação dessas fibras nervosas simpáticas?
Entre outras, elas promovem o tônus da musculatura da parede das veias de membro inferior, daquele ponto da lesão, ou da raque ou da peridural para baixo. Toda vez que ela é lesada transitoriamente ou sofre ação de um anestésico local, essas fibras param de funcionar. Então, as veias que antes estavam vasoconstrictas pela ação simpática tornam-se vasoplégicas, ocorre uma venodilatação. Por isso que há um enchimento capilar normal, porque há vasodilatação. Por isso que a pele está quente, porque ocorreu vasodilatação. E por isso que há hipotensão também, porque essa vasodilatação diminui a pré-carga. O sangue fica estagnado em todo esse território venoso que aumenta a capacitância. Isso é observado nos politraumas, onde houve choque, trauma raquimedular. Em ambiente de centro cirúrgico, o anestesiologista, logo após fazer a raque peridural, sabedor disso, ele faz o quê? O substituto do simpático. Ele faz um pouquinho de agonista alfa-1, uma fenilefrina, ele faz um pouquinho de agonista alfa e beta, a efedrina, são aminas simpáticas, né? Drogas análogas à adrenalina e noradrenalina para corrigir essa venoplegia. E ele administra também um pouco de líquido para melhorar a pré-carga. Então o anestesiologista ele foge do choque neurogênico quando faz a raque peridural, né? E o paciente que sofreu um traumatismo raquimedular como esse, ele chega em choque neurogênico. Então a conduta do paciente em questão é a mesma de um anestesiologista após uma raque e uma peridural, nos minutos que se seguem a raque peridural. Até porque na raque e na peridural, os componentes simpáticos são os primeiros a serem bloqueados pelo anestésico local. Então o anestesista já fica esperto. Você, como intensivista ou médico de porta, você vai ter que ser esperto igual o anestesista aqui. Rapidamente você vai ter que fazer um vasoconstrictor, pode ser uma fenilefrina ou uma efedrina, ou mesmo ligar uma noradrenalina em baixas doses e repor um pouquinho de líquido para melhorar a pré-carga. É o choque neurogênico, um tipo de choque muito simpático às provas de concurso de residência médica. Costuma-se perguntar isso com alguma frequência. Na questão número 5, um paciente de 56 anos, tabagista, com história de icterícia, perda de peso, emagrecimento, foi admitido para tratamento cirúrgico. Na avaliação clínica pré-operatória, não foram evidenciadas comorbidades maiores e o paciente foi classificado como ASA 2. Conforme a escala da Sociedade Norte-Americana de Anestesiologia, a ASA, né, esse paciente foi então classificado de maneira adequada a ASA 2, perfeitamente. O estadiamento pré-operatório mostrou lesão compatível com tumor de cabeça de pâncreas, um adenocarcinoma de cabeça de pâncreas. Foi realizada então a famosa cirurgia de Whipple, né, que é a duodenopancreatectomia cefálica. E o paciente se encontra no primeiro dia de pós-operatório em unidade de terapia intensiva. Clinicamente bem, conforme o boletim médico. Com base na chamada resposta sistêmica à cirurgia, qual das seguintes condições é esperada por esse paciente? Gente, resposta neuroendócrina ao trauma, né? Um assunto altamente frequente em provas de residência médica, né? E é frequente por quê? Porque ele envolve todas as áreas e ele é de fato importante. Toda vez que a gente sofre uma injúria, no caso, uma injúria cirúrgica, anestésico-cirúrgica, o nosso organismo ele responde. Ele não é estático, ele vai responder a essa agressão anestésico-cirúrgica, não é? E, basicamente, a resposta inicial ela é simpática, ocorre uma liberação do simpático, um aumento da adrenalina, noradrenalina, né? Então, durante a anestesiologia, o anestesista tem que tomar cuidado para não haver aumento da pressão, da frequência cardíaca, pressão arterial. Então ele tem que lançar mão de drogas adequadas às analgesias multimodais, segurar os reflexos autonômicos, manter o paciente com a pressão legal. No pós-operatório, a dor tem que ser combatida para evitar essa resposta neuroendócrina ao trauma, enfim. E uma das características da resposta neuroendócrina ao trauma é a diminuição dos hormônios anabólicos, como testosterona e insulina, e o aumento dos hormônios catabólicos, como glucagon, não é? E hormônio antidiurético e o cortisol. Qual que é a consequência disso? Hiperglicemia, não é? Sarcopenia, balanço proteico negativo, não é? Do ponto de vista endócrino. E é a resposta justamente a letra C,
não é? Ocorre uma ativação do sistema nervoso simpático e uma diminuição desse importante hormônio anabólico que é a insulina. É a resposta, ok? Bom, na sexta questão, paciente internado na unidade de terapia intensiva por um AVE hemorrágico. Ele está comatoso, necessita de nutrição artificial, portanto, né? Assinale dentre as condições a seguir aquela que representa contraindicação absoluta de nutrição enteral. Gente, nutrição enteral será certamente uma das questões da sua prova. Por quê? A nutrição enteral hoje, nas evidências atuais, ela deixou de ser um recurso apenas para deixar o paciente fortinho, bem nutridinho. Longe disso, ela é muito mais do que isso. Nutrição enteral hoje tem a ver com imunologia, tem a ver com imunomodulação. Nutrição enteral hoje é uma arma contra as CIRS, contra os choques. Está provado que um dos principais pilares fisiopatogênicos dos choques é o trato gastrointestinal, é a integridade do trato gastrointestinal, a integridade da mucosa, a maneira como a mucosa vai responder, a questão da translocação bacteriana, por exemplo. E a nutrição enteral, ela evita a translocação bacteriana, ela mantém a mucosa íntegra e saudável. A nutrição enteral, além de oferecer o aporte proteico ideal, ela evita a gliconeogênese, ela melhora muitas vezes a função da insulina, ela melhora os hormônios anabólicos, né? Ela diminui os hormônios catabólicos e ela regula, do ponto de vista inflamatório, esse paciente, mitigando as ações deletérias do fator de necrose tumoral, das interleucinas e melhorando o prognóstico. Então, nutrição enteral é mais que prover energia e os tijolinhos da construção muscular, que são as proteínas. É muito mais do que isso. Nutrição enteral é dar uma chance para esse paciente vencer graves complicações dentro e fora da terapia, da unidade de terapia intensiva, tá? Dentro e fora do CTI. Bom, uma contraindicação clássica da nutrição enteral é aquele paciente cuja instabilidade hemodinâmica está muito grave. Por quê? É a resposta. O nosso trato gastrointestinal, junto com seus anexos, suas glândulas, ele corresponde por mais da metade da nossa volemia, tá? Por isso mesmo, ele é o principal reservatório de sangue em situações de paciente crítico, como os choques, né? Não é à toa que existe a tonometria gástrica, que é um tipo de monitorização que visa detectar a gravidade de um choque. Ela mostra a acidose da mucosa gástrica em fases iniciais de choque. Por quê? Ocorre um desvio do sangue do trato gastrointestinal para áreas nobres do organismo, rins, cérebro e coração. Então, ele é um importante reservatório de sangue. Em situações de instabilidade hemodinâmica importante, esse sangue está altamente desviado para essas áreas importantes. Isso associado às altas concentrações de noradrenalina dadas, né, e a situação crítica do paciente altamente inflamado, aumenta a chance de disfunção grave do trato gastrointestinal, o que vai inviabilizar a administração de uma nutrição enteral, que ao invés de trazer benefícios, poderá prover malefícios, como vômitos, aumento de chance de úlcera, aumento de chance de perfuração, e você perde o sentido de estar utilizando essa via. Aí, no caso, tem que ser a via parenteral mesmo. Paciente de 18 anos é trazido ao serviço de emergência com náuseas e vômitos, dor abdominal difusa, de moderada intensidade e taquipneia. Relata ainda no último mês poliúria e polidipsia. Ao exame físico, hipoidratada, hálito cetônico, respiração de Kussmaul, hipotensa, 88/56, taquicárdica, dor abdominal difusa sem sinais de irritação peritoneal. Olha a dica. Sobre o tratamento dessa paciente, é correto afirmar que, gente, maldade para a prova. Maldade para a prova. Abdômen agudo, quando ele é cirúrgico, né? O abdômen agudo clássico, né? Você tem primeiro a dor antes de qualquer outro sintoma. E geralmente ela é acompanhada de sinais de irritação peritoneal. Essa dica que está sendo dada aqui é para que iniciemos o nosso raciocínio em cima de algo clínico que esteja acontecendo. Ora,
Hálito cetônico entregou a questão, né? Isso aqui é um quadro de cetoacidose diabética. E por que ele está hipotenso e taquicárdico? Porque ele está acidótico, ele está hipovolêmico, não é? O que acontece? A cetoacidose diabética, o paciente vai ter um aumento da osmolaridade e ele vai urinar muito, justamente por essa osmolaridade muito grande, como se ele tivesse tomado um diurético osmótico, né? Então ele vai perder eletrólitos, vai perder líquido, o que agrava ainda mais a acidose. Ele vai estar taquicárdico por conta desse choque hipovolêmico que ele apresenta, não é? Fechou bem o quadro. E a respiração de Kussmaul, né? Eu chamo a atenção de vocês, alterações respiratórias e os seus epônimos, né? Então você tem a respiração de Kussmaul na cetoacidose diabética, que é, no caso, a situação em questão, e que tem como tratamento inicial justamente a hidratação, né? Primeira coisa que a gente faz numa cetoacidose diabética, paralela à correção da hiperglicemia, é a ressuscitação volêmica. Porque sem ressuscitação volêmica a gente não consegue corrigir a acidose. Não adianta nada normalizar a glicose sem melhorar a perfusão tissular através de uma adequada hidratação. No caso aqui com solução salina correta. Então, esse paciente com cetoacidose diabética, ele vai apresentar um padrão respiratório típico, né, de Kussmaul. Pacientes que têm hipertensão intracraniana também apresentam padrões respiratórios típicos. Então eu convido vocês a estudarem os epônimos dos padrões respiratórios e a associação clínica. Cai muito em prova de residência. A letra A, é desnecessária a reposição de potássio, caso esteja normal. Por que isso está errado? Porque mesmo o potássio estando normal, às vezes a gente tem que fazer uma garantia de reposição por conta da solução de insulina, que joga o potássio para dentro da célula. Letra B, deve ser feita a reposição de bicarbonato caso o pH seja menor que 7,3. Errado. O melhor remédio é líquido para corrigir a acidose, né? Você vai melhorar a perfusão e vai diminuir a lactemia. Deve ser iniciada a insulina venosa imediatamente. Sim, deve ser iniciada a insulina venosa de maneira rápida, mas a hidratação é mais importante, então aí é maldade de questão de prova. Deve ser interrompida a infusão de insulina tão logo haja normalização da glicemia. Interrompida não, diminuída, né? Diminuída, não interrompida imediatamente, porque nós temos protocolos de infusão de insulina. Questão 8 da Unicamp. Homem de 43 anos encontrado em sua casa pelos familiares, desacordado e ao lado de embalagens vazias e de comprimidos. Ele tem antecedentes de uso de drogas ilícitas e etilismo. Ao exame físico, ele está letárgico, abertura ocular a estímulo doloroso, balbucia palavras, até agora nada específico. Vamos esperar acontecer alguma coisa aqui que nos dê uma pista. Quando é estimulado, localizador. Olhos, opa, miose bilateral. Olha a pista aí. O tratamento é... Pessoal, existirá na prova de vocês uma questão sobre intoxicação. Isso é certo. É difícil uma prova de residência médica sem uma questão, né, com essa pauta aí de toxicidade, né? Intoxicação medicamentosa. No caso aqui, foi nos dado uma grande pista, que é a miose bilateral. Ora, toda vez que a gente fala em miose, a gente tem que lembrar dos opioides, né? Que no caso aqui é o causador dessa situação. Os opioides, eles agem no núcleo do terceiro par craniano, o famoso núcleo de Wedger-Westphal, né? O núcleo do terceiro par craniano, ele age em receptores Mi ali presentes, promovendo miose, que é uma marca registrada dos opioides. Inclusive, durante uma anestesia, quando a gente administra fentanil, entre outros, a gente observa a pupila pontiforme. E, no caso, o tratamento para essa situação aqui que o paciente está intoxicado é lançar mão de um antagonista, de uma droga que vai chegar nos receptores opioides, vai lutar contra ele e vai deslocar esse opioide do receptor para que o paciente se torne livre dos sinais e sintomas dessa intoxicação por opioides. A naloxona é um antagonista clássico opioide. Ela tem alta afinidade,
mas não tem atividade no receptor opiáceo. Então ela vai vencer a luta contra a morfina, ou contra a heroína, não é? Ou contra a codeína, contra o fentanil, né? O paciente ele pode se intoxicar, pode fazer uso de opioides, de vários tipos de opioide, vai depender do acesso que ele tem. O antigo elixir paregórico, né? As pessoas que têm da minha idade para cima vão se lembrar do elixir paregórico, né? Para dores abdominais, era extrato de ópio. Para quem não lembra, os opioides são derivados dos frutos verdes da Papaver somniferum, a famosa papoula. E do extrato, né, disso daí, eles faziam o elixir paregórico, que tinha uma cor meio escura, muito usado para cólicas abdominais. Então, ele via uma solução alcoólica, quem era viciado em opioide, jogava elixir paregórico numa panelinha, tirava o álcool e bebia aquele extrato de ópio. Muitas vezes, pacientes viciados que trabalham em UTI tiram fentanil da infusão contínua e levam para casa e escondido injetam fentanil. Quem tem mais acesso à morfina em centro cirúrgico, etc., muitas vezes pega morfina. E temos também as pessoas viciadas em heroína, que é um opioide também, e fazem uso da heroína. Todos estes podem causar miose. E, curiosamente, muito curiosamente, um típico sinal de intoxicação por opioides, uma marca registrada, que não foi colocada aqui, é a bradipneia, né? Os opiáceos agem em receptores Mi no centro da inspiração e causam uma situação de bradipneia, amplitude normal e frequência diminuída, que poderia estar aqui, mas no caso não se apresenta. A naloxona, então, que é o antagonista, deve ser usada com muita cautela por dois motivos. O primeiro é que ela não é livre de efeitos colaterais. Se administrada de maneira rápida, ela pode causar hipertensão arterial e edema agudo de pulmão. E o outro é que ela tem uma meia-vida curta, então o ideal é que ela seja administrada em infusão contínua, sob o risco dela ser depurada e o efeito residual do opioide causador da intoxicação causar o que a gente chama de renarcotização. E esse paciente não só apresentar miose bilateral novamente, como mais grave, bradipneia e morte por hipoxemia. Eu costumo brincar com os residentes, cuidado com o paciente que acorda da anestesia bem demais. Que está tudo beleza, tudo tranquilo. Isso é uma característica dos opioides em altos níveis plasmáticos ainda, que dá uma sensação agradável, de prazer. É justamente esse paciente que acorda bem demais que a gente tem que ficar de olho, às vezes, na possibilidade de bradipneia na RPA. O paciente intoxicado por opioides, ele faz bradipneia na sua cara, ele faz bradipneia praticamente acordado e vai fazendo hipoxemia progressiva até parada cardíaca por hipóxia. Então é importante ter o oxímetro de pulso, alguém do lado dele, chamando e mandando ele respirar profundamente, até que seja totalmente depurado do organismo este efeito residual dos opiáceos. A naloxona não é o único antagonista. Nós temos outros antagonistas, por exemplo, a nalbufina, que é um agonista-antagonista, o famoso Nubain, muito usado como analgésico em hospitais mundo afora. A nalbufina, ela é antagonista Mi, portanto poderia ser usada aqui, mas ela tem uma ação kappa, então ela promove a analgesia também e um certo grau de sonolência por ação kappa, nos receptores kappa. Mas o tradicional mesmo, mais usado pela sua potência, é a naloxona. Questão 9. Mulher de 27 anos, trazida para a unidade de pronto atendimento, né, uma questão da Unicamp, vítima de incêndio, vítima de incêndio, será que vai ser grande queimado? Falou em incêndio, falou em fumaça, já tem que acender uma luzinha na nossa cabeça, que eu já sei o que ele vai querer. Vamos ver se é grande queimado ou se é outra coisa, vamos lá. Então, mulher de 27 anos, trazida para a unidade de pronto-socorro, vítima de incêndio, resgatada, de ambiente fechado com muita fumaça. Vocês acham que ele colocou isso aqui à toa? Ambiente fechado com muita fumaça. Ela queixa-se de náusea e dor de cabeça. Está ficando fácil. Exame físico estável, 12/8, frequência cardíaca um pouquinho aumentada, frequência respiratória de 18, oximetria de pulso em ar ambiente de 99%. Parte neurológica, escala de coma de Glasgow de 15, pupilas isofóricas e fotorreagentes. A conduta gente, fumaça tem o quê?
monóxido de carbono. Monóxido de carbono. É a fumaça fruto de incêndios, é a fumaça que sai do escapamento do carro. E esse monóxido de carbono, ele tem uma capacidade enorme de se ligar à hemoglobina. Enorme. Ele tem uma afinidade com a hemoglobina maior, muito maior do que a afinidade desta para com o oxigênio, pelo menos o oxigênio a 21%, que é o que a gente encontra em ar ambiente. Então, esse monóxido de carbono, que, diga-se de passagem, é inodoro, você vai respirando esse monóxido de carbono sem perceber, ele vai deslocando o oxigênio, vai vencendo a briga com o oxigênio pela hemoglobina, não é? E esse paciente faz um quadro de hipoxemia e morte de uma hora para outra. Né? Então é um perigo danado o monóxido de carbono, carro ligado em ambiente fechado, por exemplo, o escapamento, incêndios em locais fechados, né? E o monóxido de carbono ele é altamente vasodilatador, por isso que ele dá cefaleia. Então, vasodilatação e náuseas também. Então, a única forma de a gente vencer a luta por essa intoxicação é fazer o oxigênio vencer a briga com ele. Como o oxigênio tem menos afinidade pela hemoglobina que o monóxido de carbono, dentro do mecanismo de antagonismo farmacológico, a gente tem que aumentar a concentração do oxigênio, que é a resposta. Oxigênio a 100% em máscara sem reinalação, para o oxigênio vencer a briga com o monóxido de carbono. A gente tem que lembrar que catéter nasal, mesmo que você coloque lá no talo, ele não passa de 0,3, 0,35 de FO2. Aquela máscara com reservatório, se você aumentar bastante, você já consegue atingir aí valores próximos a 100%, tá? Então, seria o ideal, máscara com reservatório, ok? Questão 10. Um paciente com neoplasia de mama metastática para o esqueleto foi trazido para a emergência sonolenta e desidratada. Para que ele vai falar de metástase óssea? Né? Já está querendo dar uma pista para a gente. Sonolenta e desidratada, essa paciente está grave. Exames mostraram cálcio de 17,5 mg por decilitro. Entregou a questão para a gente. Uma creatinina de 4,5, retenção nitrogenada, está com quadro de insuficiência renal. Qual das medidas abaixo produziria a redução mais rápida dos níveis de cálcio sérico nesse paciente? Pessoal, cálcio acima de 14 é considerado emergência médica. Isso já foi dito aqui numa aula nossa, até bacana ver uma questão dessa. Isso foi comentado numa aula nossa de distúrbio hidroeletrolítico, que o cálcio acima de 14 mg por decilitro é uma emergência médica. E é uma emergência médica por quê? Primeiro que o cálcio pode causar, nesses níveis, graves hipertensões, graves arritmias, como encurtamento QT, calcificações, alteração do tônus muscular, fraqueza muscular que promove inclusive risco de morte, o paciente começa a ventilar mal, então tem que ser corrigido rapidamente. Dexametasona tem o seu lugar, furosemida também tem o seu lugar, mas a calcitonina é o que corrige mais rapidamente. Não é uma questão fácil essa, porque dexametasona e furosemida fazem parte do tratamento. Tá? Só que a calcitonina é a resposta porque ela controla rápido o cálcio e é uma emergência médica. Acima de 14 é uma emergência médica, uma questão interessante aí. E, de fato, o fator de risco para isso é doença metastática. A doença metastática é um grande fator de risco, né? Ao lado de outras doenças, aí, como a doença de Paget, né? Entre outras, para hipercalcemia. E também situações clínicas que mexam com a calcitonina, né? Alterações em nível tiroidiano que mexam com a calcitonina também pode levar a situações graves do metabolismo do cálcio. Mulher de 18 anos, questão 11, né, de Pernambuco novamente, vítima de atropelamento há 30 minutos. Então, acabou de ser atropelado. Glasgow de 14, está acordadona. Hipotensa, opa, não é normal a gente observar a hipotensão num paciente do nada. Se ela sofreu um trauma e está hipotensa, a gente tem que pensar em sangramento, né? Entre outras alterações. É realizado um e-FAST, também chamado de FAST estendido. Qual estrutura, além do FAST clássico, é evidenciada nesse exame?
Gente, cada vez mais o chamado point of care é alvo de provas de residência. O point of care, eu, de maneira exaustiva nas aulas que profiro para vocês aqui, comento isso. É tudo aquilo que a gente consegue resolver na hora. Então, por exemplo, um exemplo clássico de point of care, o tromboelastograma. O paciente está sangrando, você não sabe se ele está precisando de fibrinogênio, se ele está precisando de plaqueta. Então, tem uma maquininha dentro da sala que chama tromboelastograma, que ao invés de você ter que mandar o sangue para o laboratório, depender de terceiros, point of care, velocidade. Você coloca nesse aparelhinho no Rotem e ele te dá ali em poucos minutos o resultado. Outro exemplo de point of care, kits que ficam dentro da sala que te mostram o sódio, o potássio na hora. Outro exemplo de point of care, ultrassonografia. Você resolve na hora, você faz diagnósticos não só no centro cirúrgico, como também na UTI. Ao invés de você ter que mandar um paciente para tomografia, ter que mandar um paciente para o setor de radiologia, né? Ao invés de você depender de terceiros, ter que pedir um parecer de um cardiologista, você com ultrassom à beira do leito, você faz diagnóstico de pneumotórax, de derrame pleural, você faz diagnóstico de sangramentos intracavitários, faz diagnóstico de derrame pericárdico, tamponamento cardíaco, né? E o FAST é justamente isso, é esse acesso ultrassonográfico rápido no trauma. FAST é acesso ultrassonográfico rápido no trauma. E o FAST clássico, sem a letrinha E, o FAST que não é o FAST estendido, o clássico, ele vê cavidade abdominal e coração. Então, ele substitui o lavado peritoneal e substitui um raio-x de tórax, uma tomografia, né? Então ele vai identificar tamponamento cardíaco e uma suspeita, por exemplo, de lesão esplênica, uma suspeita de lesão hepática. O E do estendido é quando você vê também cavidade pleural, que é a resposta, para detectar derrame pleural e pneumotórax, ambos possíveis também numa situação de trauma. Imagine o benefício que isso causa ao paciente, a velocidade no diagnóstico para decisões, né, tomada de decisão clínica na hora ali à beira do leito. Está muito na moda, está na crista da onda e eu arrisco dizer que será uma das questões da prova de residência de vocês, algo envolvendo point of care, especificamente na área de ultrassonografia. Mulher de 57 anos, diagnosticada com câncer gástrico antral, tipo anel de Sinet e síndrome pilórica há uma semana. A situação está complicada, né? O câncer está obstruindo ali a saída do estômago, complicando a situação. Havia perda de 19% do peso corporal. Olha como é que está difícil a situação, né? O câncer já é uma doença altamente catabólica e está difícil de nutrir. Foi instituída imunonutrição enquanto há tempo, né? Passaram a sonda nasentérica, mandaram bem de ter feito isso, durante 10 dias no pré-operatório. Perfeito. Qual das substâncias abaixo foi utilizado nessa dieta? Gente, uma das principais armas que nós temos, como eu coloquei alguns instantes atrás, é nutrir o paciente, não só para deixá-lo mais forte com a nutrição enteral, mas pela questão da imunomodulação. Se um paciente como esse vai enfrentar uma cirurgia pesada, e nós sabemos que as cirurgias, o impacto anestésico cirúrgico, ele é imunossupressor, ele tem que estar bem nutrido. Porque a nutrição, além de levar esse paciente a uma situação nutricional melhor, evitando a sarcopenia, fazendo com que ele vença a ventilação mecânica de maneira mais fácil e desmame dessa ventilação mecânica de maneira mais fácil, pelo aspecto da imunomodulação, ele terá uma menor chance de apresentar infecções, sepse e, consequente, morte. Essa nutrição enteral também melhora a ação insulínica em nível tissular, lembra? Inibe os catabólicos e aumenta a performance dos anabólicos, diminuindo hiperglicemias, melhorando o paciente sobre todos os aspectos de cicatrização, evita infecção, acelera a cicatrização, ao lado da melhora do tônus muscular, evita a sarcopenia, esse paciente vai ter um desmame mais rápido, não é? Evita a translocação bacteriana e a perpetuação da inflamação, mitiga a ação de interleucina e o aminoácido que mais faz isso é a arginina, que é a resposta da questão 12. Lembrem-se da arginina. Ela anda de mãos dadas com todos esses aspectos da nutrição enteral. Questão 13.
muito parecido com o anterior. Mulher de 57 anos, diagnosticada com câncer gástrico, antráutico, anel de Sennett, síndrome pilórica 1 semana. Havia perda de 19% do peso corporal. Foi instituída imunonutrição por sonda nasentérica durante 10 dias no pré-operatório. A paciente foi alimentada com maltodestrina 2 horas antes da cirurgia. Essa conduta provoca, gente, protocolo ERAS. Protocolo ERAS está em voga, está na moda, ou seja, ele tem como objetivo diminuir complicações e recuperar esse paciente o mais rápido possível. Então, tudo que está ligado à recuperação mais rápida do paciente e diminuição de complicações anda de mãos dadas com o protocolo ERAS. Então, é movimentar esse paciente mais rápido. Só que para movimentar ele mais rápido, ele não pode ter dor. Então, analgesia multimodal tem a ver com o protocolo ERAS. Medidas antitrombóticas têm a ver com o protocolo ERAS. E tudo aquilo que diminui chance de complicação perioperatória tem a ver com o protocolo ERAS. E nós sabemos que nutrir um paciente logo antes de uma cirurgia, mesmo uma cirurgia eletiva, demonstrou-se altamente eficaz em evitar alterações insulínicas, catabolismo proteico e recuperação pós-operatória. Então, aquele clássico jejum de 8 horas, ele vem sendo substituído por jejuns muito menos radicais. Hoje, já aceita-se o jejum de 6 horas, já aceita-se a administração de líquidos, inclusive carboidratos, até 2 horas antes, desde que sejam líquidos claros. Com o objetivo de hidratar, nutrir, evitar resistência insulínica, evitar gliconeogênese, evitar sarcopenia e acelerar a recuperação desse paciente. E por isso, a administração de maltodestrina, esse importante carboidrato 2 horas antes, é muito bem-vinda, porque ele vai evitar o catabolismo proteico, ele vai evitar que o organismo lance mão das proteínas para manter um suporte energético. Ele vai aumentar a resistência insulínica? Muito pelo contrário. Ele vai mitigar os catabólicos e aumentar os anabólicos. Ele vai aumentar a gliconeogênese? Pelo contrário. Ele vai reduzir as taxas de tromboembolismo venoso? Vai. Maldade de prova. Porque ele vai fazer isso de maneira indireta, porque ele faz parte do protocolo ERAS. Esse paciente, teoricamente, ele vai se recuperar mais rápido e ele tem menos chance de ter um tromboembolismo, um TEP. Né? Mas aí é a consciência de quem faz uma questão. Eu, pessoalmente, não gosto, quando eu elaboro questões, de fazer isso com o aluno. Eu acho covardia fazer isso aqui. Mas a situação é feroz. A gente está numa competição. E na competição os mais fortes sobrevivem. Então a gente tem que ter, dentro daquele contexto que eu falei no início, desse prazer de estar desenvolvendo questões, a gente tem que ter a convicção de marcar a mais certa. A gente não pode ter medo de marcar a mais certa. E a mais certa aqui, no caso, é essa. Óbvio que vai produzir redução do catabolismo proteico. Tem muito mais ligação com o assunto. O tromboembolismo venoso é lá na frente. Você tem que ter um conhecimento muito profundo do assunto, uma visão muito holística para saber disso. Talvez o próprio colega que elaborou a questão não se atentou a isso aqui. Vai haver um aumento da agregação plaquetária? Não, pelo contrário. Né? Você vai produzir uma situação de menor risco de fenômenos tromboembólicos, porque esse paciente ele vai desinflamar mais rápido, ele vai movimentar mais rápido, então é o contrário. Ok? Então, é a redução do catabolismo proteico, porque dando aporte com carboidrato, ele vai usar esse carboidrato e não vai usar a proteína. É a arte de marcar a mais certa. E isso exige tranquilidade e firmeza. Não vamos inventar moda em questões. Tá? Marque a mais óbvia. Não fica voltando em questão para fosforilar. Né? Marca a mais óbvia. Tenha coragem. Essa questão é a típica questão da coragem. Óbvio que vai ser a mais óbvia. Uma coisa é você não cair em pegadinhas. Outra coisa é duvidar do óbvio. Tá? Então, isso aqui é meio que uma maldade, mas não caia nisso. Ok? Questão 14. Um paciente de 50 anos de idade, vítima de atropelamento por veículo em alta velocidade, chega ao pronto-socorro trazido pelo resgate, totalmente imobilizado, com colar cervical e prancha rígida. Cerca de 50 minutos após o incidente. Tem grande quantidade de sangue na boca, olha, começando as pistas.
Para que ele vai falar que tinha sangue na boca? Está começando a ficar uma coisa muito específica. Vamos lá. Então, sangue na boca, de difícil aspiração, mesmo com aspirador rígido. Então, dando uma ideia de corpo estranho, sangue. Então, na ausculta, murmúrio presente bilateralmente, muitos roncos, né? Até porque tem sangue, parece que tem corpo estranho, está saturando mal, provavelmente por causa dessa situação, né? Está taquicárdico, ou seja, perdeu sangue, hipotenso, Glasgow de 8, né? Está comatoso. É um paciente que nós vamos ter que garantir a via aérea dele. Não tem como deixar um paciente desse sem proteção de via aérea, né? Ele tem fratura exposta maxilar, ou seja, olha quantas pistas. Sangue, potencialmente corpo estranho, fratura de face. Então foi um trauma de face. E de mandíbula, com sangramento ativo, como foi colocado. Tentou-se entubar. Perfeito. Aspirar, entubar e não tiveram sucesso. Está ficando dramática a situação. Conduta na sala de trauma após aspiração e oferta de oxigênio a 100%. Gente, essa aqui é a típica situação que você tem que agir rápido, porque isso aqui é praticamente uma via aérea emergencial, que é aquela via aérea que você não consegue entubar e está tendo dificuldade de ventilar, porque olha como é que ele está saturando mal. Na chamada via aérea emergencial, pelos algoritmos e protocolos da ASA, nós temos 1 minuto para ter uma ideia do que fazer e 3 a 5 minutos para resolver a situação. Do contrário, o paciente morre na sua mão por anóxia. Tradicionalmente, nos casos de emergência de via aérea, como já foi colocado em aulas nossas aqui, o dispositivo que salva é a máscara laríngea. Quando você não consegue entubar nem ventilar um paciente, a máscara laríngea, que é um dispositivo supraglótico facilmente instalado, com pouco treinamento, dispensa laringoscópio, ela garante a via aérea dos pacientes, exceto em situações em que o paciente tenha trauma de face acompanhado de sangramento ou corpo estranho. Nesse caso, nós temos que garantir a traqueia. Ah, vamos fazer então a traqueostomia cirúrgica de emergência? Não, pelo amor de Deus, não. Traqueostomia complexa, demora, dá trabalho. Nós temos que fazer o acesso da traqueia pela membrana cricotiroideia, como eu já expliquei em aulas aqui, usando a técnica, mesma técnica que a gente usa para pegar uma veia central, a técnica de Seldinger, né? Então, é a punção, guia, dilatador e aí a cânula, que é a resposta em questão, a cricotiroidostomia cirúrgica, que é também conhecida como punção transcrico pela via de Seldinger, né? Utilizando um kit em que você entra com a agulha, passa o guia, dilata e coloca a cânula. Ventilação com máscara laríngea? Não. Intubação com fibroscópio? Não. Não faz parte do protocolo de via aérea emergencial. Fosse um paciente eletivo, poder-se até pensar. Traqueostomia sobre anestesia local? Não. Não existe traqueostomia de emergência. Ventilação com máscara e arteriografia de emergência para embolização, esse paciente pode até precisar de uma embolização para controlar esse sangramento, depois que a via aérea estiver garantida, né? Esse paciente está comatoso, ele está sem proteção de via aérea, a intubação é fundamental, né? E no caso, foi feita pela traqueia, através da cricotiroidostomia cirúrgica, através daquele kit com punção transcrico, membrana cricotiroideia. E por que a gente escolhe a membrana cricotiroideia, hein, gente? Que é essa membrana que a gente tem entre a cartilagem tireoide e cricoide. Sabe por quê? Ela é pouco vascularizada. Olha como é que esses protocolos são inteligentes. Eles visam rápida solução, sem complicação. Porque o que não falta aqui é complicação, a gente não quer caçar mais. Então, é membrana cricotiroideia, punção percutânea, através da técnica de Seldinger. Questão, assim, clássica de algoritmo de via aérea emergencial e chance enorme de cair numa das provas de vocês. Existem mais dispositivos utilizados numa via aérea emergencial, além da máscara laríngea, desde que não haja sangramento nem trauma de face, e a cricotiroidostomia cirúrgica? Sim, o comb tube, que é o tubo do paramédico, que é aquele tubo que a gente introduz pelo esôfago, insufla os cuffs esofagiano e faríngeo, e o paciente então ele é ventilado através daquelas saídas laterais do tubo. Tá? Ele pode substituir a máscara laríngea, tá? Mas numa situação igual essa é a punção transcrico mesmo. Na questão 15 do SUS de São Paulo, uma criança de 5 anos é levada pelos pais ao pronto-socorro por ter engolido uma bateria de relógio, né?
aqueles disquinhos, bateria de relógio, ela está totalmente estável, saturação de oxigênio ok, ela está salivando muito, isso mostra que deve estar impactado, ela não está conseguindo engolir. Se ela está salivando muito, é porque não está descendo a saliva. Então está com a cialorreia, queixa de dor retroesternal, deve estar impactado, alimentou-se cerca de 15 minutos antes do incidente. Então, está de estômago cheio. Fez radiografia, vamos ver a radiografia. Vamos ver a radiografia dela. Fez a radiografia, olha lá. Está impactado lá em cima, né, no esfíncter superior do esôfago. Fez a radiografia. E agora, o que a gente faz? Gente, bom, corpo estranho impactou no esfíncter superior, você está impactado, dificilmente vai descer. Então, qualquer opção aqui que sugira isso, independente da natureza desse corpo estranho, a gente já iria eliminar. Corpo estranho envolvendo bateria de relógio, ou baterias de uma maneira geral, tá? Baterias. Problema sério, a mucosa vai entrar em contato com os dois polos dele, vai passar corrente para a mucosa e pode fazer pela corrente elétrica gerada, uma dissolução do tecido. O tecido sofre uma necrose pela ação elétrica dessa bateria, pode haver perfuração, úlcera e perfuração esofagiana. Se isso acontecer, pode ocorrer uma mediastinite que tem mortalidade enorme. Então, uma coisa simples torna-se um risco de morte palpável e real. Então, é uma emergência médica. Deglutição de bateria impactada no esôfago é igual endoscopia de emergência. Poxa, mas a criança está de estômago cheio? Intubação em sequência rápida, que é a resposta. Intubação orotraqueal, faltou aqui o sequência rápida, né? E digestiva e endoscopia digestiva alta na sequência. Então é uma emergência médica. Não dá para esperar, ok? Questão 16 também do SUS de São Paulo. Em relação a acidentes com escorpiões. Gente, quando a gente fala de acidente com escorpiões, nós temos que ter em mente alguns aspectos importantes. São acidentes que, na maior parte das vezes, não causam grandes problemas ao paciente, exceto naquela população de alto risco, que são crianças de baixa idade e idosos, nas quais o veneno do escorpião pode, de fato, causar uma intoxicação grave, com risco de morte e, nesses casos, a necessidade do soro. Na maioria esmagadora das vezes, apenas analgésicos e cuidados locais resolvem. A dor é imediata e lancinante, né? E alterações locais podem ser observadas, como sensação de dormência, parestesias, fasciculações. Essas fasciculações e movimentos espontâneos são tipicamente observadas com algumas espécies de escorpiões negros encontrados na Amazônia. O escorpião mais comum é no território brasileiro, é o amarelo, né? E vamos lá então as opções. O quadro clínico sistêmico mais frequente em adultos do que em crianças. Errado. Quadro sistêmico grave é mais encontrado na população de risco, crianças e idosos. Letra B. CIVD e insuficiência renal aguda são complicações frequentes. Anda de mãos dadas com a A. Não. Isso acontece mais na população de risco. Na maior parte das vezes não dá nada de grave sistêmico. Letra C. A soroterapia está indicada nos casos de escorpião de gravidade moderada a grave. Perfeito. Correto. Letra D. A espécie do escorpião marrom é a responsável pela maioria dos casos escorpiônicos. Errado. É o escorpião amarelo. Letra E. O quadro clínico local apresenta dor com intensidade fraca. Não, é dor lancinante. Sudorese, eritema, pilereção. Correto. Mas a dor é lancinante, não é fraca não. Então a resposta é a letra C. A questão 16 é o típico exemplo que diferencia o aluno, porque não é uma questão que envolve muita maldade, ela envolve estudo. Então se você estudou, você vai acertar. Se você não estudou, você não tem chance. Convido vocês
a treinar provas de residência médica. Pegarem apostilas, assistir nossas aulas aqui, acompanhar o nosso curso, que isso faz diferença num caso como esse. Porque muitas vezes, quando a gente simplesmente abre um livro para ler, isso passa meio que despercebido nos parágrafos. É importante ter alguém para orientar. Então, a questão 16 é um exemplo clássico do quão importante é esse tomar gosto por provas de residência para você passar a ter prazer em fazer provas. Que aí na hora que você entra em contato com uma questão dessa numa prova de residência médica, você vai lembrar, você vai associar. Às vezes você mal acabou de ler, você já sabe a resposta. É um exemplo típico esse daqui. Outra questão do SUS de São Paulo, a questão 17, nós estamos chegando na reta final. A anafilaxia é uma condição clínica imunolérgica súbita apresentada por alguns indivíduos quando expostos a determinados alimentos, medicamentos, picadas de inseto e fatores físicos que podem acarretar situação ameaçadora para a vida. Perfeito. Acerca desta anafilaxia, é correto afirmar: gente, a anafilaxia é uma alergia que pode ser desde leve, com racho cutâneo, edema, né, passando a quadros moderados, como edema angioneurótico de Quincke, né? Você tem ali edema de boca, língua, ou seja, as mucosas também participam, né, da anafilaxia, até estados de choque, onde a liberação de histamina, bradicinina é tão grande que o paciente faz uma vasodilatação importante, uma translocação de líquidos pelo aumento da permeabilidade para o terceiro espaço, e ele precisa aí de ser rapidamente socorrido. O carro-chefe no tratamento da anafilaxia é a adrenalina, tipicamente feita pela via intravenosa em doses baixas. A via subcutânea e intramuscular são realizadas quando você não tem um acesso venoso. Corticoides, como a hidrocortisona, antagonistas dos receptores H1, né, e também H2, fecham os nossos armamentos farmacológicos para abordagem da anafilaxia. A maior causa de alergia são os antibióticos, né? Disparadamente na frente, a maior suspeita de alergia durante uma cirurgia, por exemplo, caso ela ocorra, é o antibiótico, ele é o maior vilão. A alergia ao látex, ela vem subindo cada vez mais de incidência, principalmente em pacientes com história de espinha bífida na infância, ou pacientes da área de saúde, que mexem muito com luvas, né? São pacientes de risco para alergia ao látex. Tipicamente, a alergia ao látex, ela causa problemas em cirurgias, quando do contato da luva do cirurgião com as vísceras. Cirurgias videolaparoscópicas e minimamente invasivas, dificilmente o paciente vai ter uma anafilaxia por látex. Os relaxantes musculares, os bloqueadores neuromusculares utilizados pelos anestesiologistas, representam risco também. E de uma maneira geral, os anti-inflamatórios não hormonais, aspirina, corantes, não é? Insetos, contrastes também são muito importantes. Vamos às questões, as opções. Letra A. O acometimento cutâneo pode manifestar-se como urticária, correto? Ação da histamina, bradicinina, eritema multiforme, angioedema. Sem acometimento de mucosas? Não, mucosa também pode ser pega, está errado. Letra B. O tratamento de primeira linha inclui epinefrina intramuscular? Não, só se a via intravenosa não estiver disponível. Tchau, já sai dela. Pacientes com antecedentes pessoais de asma não apresentam risco maior de desenvolver anafilaxia. Pelo contrário, né? Pacientes atópicos, né? Rinite alérgica, história de asma, história de alergia a outros medicamentos, constituem população de risco para anafilaxia. Letra D. Dentre as causas podemos citar oleaginosas, corantes, AS, penicilina, picada de formiga e vespa, alergenos vacinais e transfusão de hemoderivados. Correto, né? Está aqui vários que eu já citei. Vacina também pode causar alergia e hemodderivado também pode causar alergia, né? Nós temos aí a aloimunização, que é um assunto do momento. Letra E. Os alimentos mais relacionados aos casos de anafilaxia em idosos, os alimentos estão mais relacionados a anafilaxias em idosos, enquanto picadas de inseto, medicamentos e contrastes mais em jovens. É justamente o contrário, né, gente? A alergia alimentar é um capítulo dentro da pediatria, né? Então, assim, ela é menos comum à medida que você vai ficando mais velho e mais comum em crianças. As alergias alimentares, aqui a resposta é mesmo a letra D de dado, né? Os fatores aí medicamentosos e não medicamentosos que mais podem causar uma anafilaxia.
Na questão 18 do Distrito Federal, um paciente de 70... Essa questão é ótima. Eu gosto de questões que provocam. Eu gosto muito de questões que questionam hábitos, que por serem hábitos parecem algo correto, mas são completamente errados. Sensacional essa questão. Vamos lá. Um paciente de 72 anos de idade, diabético, foi admitido no departamento de emergência, sonolento, hipoativo, taquipneico e febril. Familiares informaram tosse produtiva e hipoxia há 4 dias. Os sinais vitais aferidos no tratamento inicial mostraram, vamos lá, chocado, pressão arterial de 70/40, taquicárdico, frequência cardíaca de 126 batimentos por minuto, taquipneico, frequência respiratória de 28 incursões, saturação de oxigênio de 81, ou seja, está com insuficiência respiratória aguda, temperatura de 39,1, ou seja, tem tudo para ser um choque séptico, né? Hiperglicêmico. Por que hiperglicêmico? Resposta neuroendócrina ao trauma, hormônios catabólicos altos e hormônios anabólicos como insulina e testosterona baixo. Ao exame físico, comatoso, sepse, rebaixa precocemente. Nós falamos isso aqui em aulas de choque. Então, está com 6 na escala de Glasgow, ou seja, vai ter que ser entubado mesmo, né? Vai ter que proteger via aérea, e, quer dizer, o quadro já pede isso. Pupilas isocóricas e fotorreagentes, ausculta pulmonar rude, com crepitações pulmonares em base direita, hemograma leucocitose com 14% de bastões. Nossa, 14% de bastões? A gente sabe que bastão é igual desvio à esquerda, e desvio à esquerda a gente leva em conta só o valor mais absoluto, acima de 500 já é considerado. Aqui o paciente está com quase 3 mil, está com mais de 3 mil de bastões. Um desviaço à esquerda, né? Formas jovens, que é marca registrada, né, do quadro infeccioso grave. As drogas de escolha para intubação, aí que eu gosto. As drogas de escolha para intubação orotraqueal no paciente em choque séptico são midazolam e fentanil. Lógico, ficou fácil, né? Qualquer UTI que a gente vai, o paciente tem que colocar no tubo. Enfermeiro, por gentileza, me dá aí 2 ml de fentanil e uma ampola de midazolam. Você faz e intuba. Então, tá certo, não tá? Coisa nenhuma, tá errado. Ô, professor Vinícius, mas todo mundo faz errado. Você aprende errado e não é à toa que muita gente morre sem precisar. Completamente errado, gente. Não é assim que se aborda a via aérea num paciente dentro de uma unidade de terapia intensiva. Para começar, todo paciente crítico é estômago cheio. Então, junto com esse suposto midazolam e fentanil, tinha que ter ou uma succinilcolina ou um rocurônio, de preferência o rocurônio, porque a succinilcolina dá muita hipercalemia, muita hiperpotassemia. E pacientes sépticos apresentam um risco incrementado de aumento do potássio pela acidose e por estarem acamados também. Então o ideal é que tivesse aqui, ao lado do suposto midazolam e fentanil, um rocurônio para você fazer essa intubação em sequência rápida, sem ventilar o paciente. Acontece que o midazolam é um benzodiazepínico que não tem um bom perfil hemodinâmico para pacientes nessa situação. Ele, apesar de não interferir muito com a contratilidade miocárdica, é extremamente vasodilatador. Então, uma dose caprichada de midazolam num paciente em choque séptico, ela acaba de chocar o paciente. Tá? Então, que droga que seria ideal aqui? Se a gente quiser optar por um benzodiazepínico, é preferível fazer o diazepam, que tem um perfil hemodinâmico melhor que o midazolam. Antigamente, fazia-se muito o etomidato, que de fato praticamente não interfere com a hemodinâmica. Só que por suprimir o córtex da suprarrenal, mesmo em doses únicas, aumentando a chance de falência suprarrenal, o etomidato tem sido cada vez mais abandonado, além de outros efeitos colaterais que ele tem, como dor à injeção e mioclonias. Um outro fármaco bem-vindo aqui seria a cetamina, que até aumenta um pouco a pressão arterial, não é? Propofol e tiopental, da mesma forma que o midazolam, deveriam ser evitados aqui pelo seu mau perfil hemodinâmico. Então, as melhores opções seriam diazepam ou cetamina. O fentanil, que é um opioide, poderia ser utilizado, ele tem um bom perfil hemodinâmico. Não está errado não, tá? Mas fazendo todas essas críticas aqui colocadas. Questão 19, da PUC de São Paulo. Choque causado por um pneumotórax hipertensivo é classificado como? Ora, pneumotórax hipertensivo
um volume enorme de ar está dentro de um local onde não deveria estar, que é entre a pleura pareteral e visceral. A cada incursão respiratória, essa massa de ar aumenta a pressão sobre o pulmão e o mediastino. Ele vai causar o quê? Uma diminuição da pré-carga, ele vai causar um encarceramento do coração que está dentro do mediastino, que não consegue bater, não é? Aumento de pressões de átrio, não é? E um colapso cardiovascular imediato. Tanto é que nos algoritmos de suporte avançado de vida, uma parada cardíaca secundária a um quadro desse, ela se classifica dentro do AESP, né? Que é atividade elétrica sem pulso. O coração está tentando bater, mas não consegue porque tem alguém apertando. É um clássico exemplo de choque obstrutivo. Conduta, no caso desse, segundo espaço intercostal, abocate número 14. Você até ouve o ar vazando. É a chamada toracocentese de emergência. O point of care aqui, aquele ultrassom fast, vai ajudar. Você não vai nem pensar em mandar um paciente desse para fora, lá para a radiologia, para fazer o diagnóstico e voltar, que ele vai voltar morto. Né? Você tem que resolver na hora, é uma emergência. E se não tiver o point of care, percussão, desconfiou, abocate, toracocentese de urgência, para depois pensar em drenagem em selo d'água. A última questão, também de São Paulo, paciente de 65 anos de idade, admitida na UTI por dispneia há 2 dias, com tosse produtiva e expectoração purulenta. Raio-X evidenciando imagem, né, no lobo médico, sugestiva de pneumonia. E essa paciente, então, está tomando um antibiótico de largo espectro, ela evoluiu mal, com piora do padrão respiratório, chocou 50 de média, ou seja, um quadro de choque séptico, né? Foi indicada a intubação em sequência rápida. Opa, que coisa boa, olha aí. Ó. Sequência rápida, paciente crítico, que coisa boa ouvir isso. Né? E levando-se em conta o perfil hemodinâmico, né, dessa paciente que está chocada, qual das drogas abaixo seria a melhor opção na intubação? Vamos lá. Fentanil? Tá, o fentanil colocou na maldade ali, porque ele é opioide, ele não é hipnótico, então tira ele fora. Propofol? O Propofol é uma droga maravilhosa para manejo de via aérea. Aliás, nenhuma droga deixa a via aérea tão macia, tirando o relaxante muscular, né? Porque o relaxante muscular é que tem esse propósito. Mas dos hipnóticos é que deixa a via aérea mais macia para manuseio. Eu, sempre que eu posso, eu uso Propofol em todo mundo. Mas no caso aqui, não é o que ele quer, porque o paciente está instável. E o Propofol é o hipnótico que mais deprime o miocárdio. Midazolam, todo mundo usa. Errado. Porque tem péssimo perfil hemodinâmico por ser muito vasodilatador. A resposta é a cetamina, também chamada de ketamina, erroneamente chamada de ketamina, né? Isso aqui não é erro ao digitar, não. As pessoas chamam a ketamina de ketamina, o termo correto é com C, cetamina. Consagração do termo, mas a gente está aqui para orientar o certo. A cetamina ela aumenta a pressão arterial, ela é broncodilatadora e muito boa num caso igual esse. Em pacientes que já estão um pouco consumidos da parte de catecolaminas endógenas, que estão com sofrimento crônico, ela, por não ter como usar a reserva lábil de noradrenalina, às vezes a pressão fica estável. Mas é uma droga muito bem-vinda ao lado do diazepam, citado agora há pouco. E aí, gostou das 20 questões comentadas? Então, é muito importante que você acione o sininho, se inscreva no nosso canal e lembrando que toda semana teremos novas questões comentadas aqui no nosso canal Revisamed do YouTube. Porque aqui no Revisamed, o que importa é ver você na residência médica.